Do Jornal de Esportes da PAN, outra vez o Parque São Jorge. Direto de lá fala o repórter Fausto Silva. Bem, Neymar Nuzek, nós voltamos aqui do Parque São Jorge para informar que desde as 11 horas e 20 minutos o Lance está reunido com o presidente Vicente Mateus. Um pouco antes esteve reunido com o presidente do clube, o Romeu quis saber da sua situação. O Mateus disse ao Romeu que ele e Vaguinho não sairão do Corinthians de jeito nenhum. Portanto, o Romeu está muito tranquilo. E, aliás, o Romeu, mesmo tranquilo, mesmo sabendo que não vai ser dispensado, o Romeu disse o seguinte, que o treinador está agitando muito, está jogando os jogadores contra a torcida. Então, os senhores percebam, meu amigo da Jovem Pan, os próprios jogadores que estão aqui no clube, caso de Vladimir, Basílio, Sérgio, enfim, aqueles prestigiados, também estão contra o comportamento do treinador. E conversei com conselheiros influentes e alguns dirigentes influentes do clube agora há pouco, e disseram que a questão realmente do Vilpa é questão de horas. Porque o problema dele é receber o restante do contrato. 30 mil cruzeiros por mês, são 10 meses, 300 mil cruzeiros. E, inclusive, numa matéria publicada hoje pelo Jornal Estado de São Paulo, na reportagem do jornalista Milton José de Oliveira, no próprio conselho, o coronel Francisco Fontes admitiu a saída do técnico Filpo Nunes. Entretanto, ontem pela manhã, acabou virando a situação e à tarde, então, se confirmou a permanência do Filpo. Porém, como o próprio Muniz comentou, é quase certa a demissão do Filpo Nunes, o que vai ficar insustentável, os senhores imaginem, com todo o elenco, funcionários e, enfim, toda essa gente contra um treinador. E, portanto, não há a mínima condição dele continuar. O Lance acaba de sair da reunião e já está se dirigindo para a perua da Jovem Pan para manter um contato com os amigos do Jornal de Esportes. E o Lance de ontem chegou ao clube chorando, bastante irritado, bastante nervoso. Parece hoje um pouco mais calmo e até aliviado. Não sei se eu estou certo ou errado. Aqui está o Lance, vai sentar aqui do nosso lado e para conversar com a equipe da Jovem Pan. Bom dia, meu caro Ernesto Luiz Lance. Bom dia, Fausto. Eu peço desculpas que a gente havia combinado que eu esteja presente no Jornal de Bola e, infelizmente, houve um atraso no meu contato com o presidente e só agora eu fui liberado. Bem, depois de uma reunião de mais de uma hora, Lance, pode sentar tranquilo aqui. Eu queria saber o que você pode contar aos amigos da Jovem Pan, a torcida do Corinthians, sobre o que foi decidido nessa reunião com o presidente do Vicente Mateus. O que você ponderou a ele, o que ele ponderou a você? Bem, eu realmente o meu passo está à venda. E foi mais uma colocação da posição que está a coisa, principalmente entre os jogadores. Eu procurei, inclusive o presidente, pedi encarecidamente ao presidente para que não mexesse com os jogadores, porque o negócio não é dos jogadores. Falei tudo o que eu sentia, pedi para o presidente, inclusive, fazer uma reunião com os jogadores, checar a posição dos jogadores. E ele então me disse que, infelizmente, eu fui colocado à venda porque eu não quis jogar com a camisa número 9. Você me disse ontem, por exemplo, que em Rio Preto e parece que Piracicaba você jogou com a camisa 9. Em Bauru você jogou com a camisa 7. Isso aí parece que não teve muito valor. A verdade é que a bomba... Inclusive, olha, pastor, o que eu vou falar aqui, eu falei pra ele, certo? Então eu não fico absolutamente constrangido, porque é o que eu disse pro presidente. O que eu falar, aí por trás é o que eu tô falando pro senhor. Eu não falo nem mais nem menos. A bomba não era pra mim. Você entende? A bomba era para outra pessoa e foi canalizada e... Não da pessoa era o treinador? Não sei se era só o treinador, mas não era o presidente. O presidente, olha, eu quero deixar bem claro, eu tenho um respeito todo especial pelo presidente. Eu acho uma pessoa muito bem intencionada. Agora, ele é pessimamente assessorado. Ô Lance, essa outra pessoa seria o presidente do Conselho Deliberativo, Mário Campos? Cadinho, pelo amor de Deus, não complique mais as coisas pra mim. Nas entrelinhas, eu acho que as coisas estão aqui, tá? Bem, ô Lance, ô Fausto, você me permite uma pergunta só ao Lance, você pode seguir normalmente com ele, eu só queria saber o seguinte, se houve a confirmação de que seu passe está à venda ou não, ou se o assunto ficou para uma decisão posterior. Realmente houve a confirmação que eu estou à venda. O preço do passe, ele fixou, porque já há comentários de que o Palmeiras está interessando no seu passe, o São Paulo, o Fluminense, o Vasco, enfim, vários clubes estariam, inclusive, interessados no seu passe para o Campeonato Nacional. O presidente me disse que ele tem intenção e pretende trocar.
trocar os jogadores. Agora, eu acho, Fausto, que tudo bem, eles acham, por exemplo, que eu não lutei. Eu só sinto sair do clube dessa forma, falar que eu não quis jogar com a camisa número 9. Quer dizer que em Rio Preto eu acho que eu estava com a camisa número 19, eu acho que tinha um número, eu acho que eu devo ter caído na terra e deve ter feito um risco na camisa, eu acho que vai ser o 1. O engraçado é o seguinte, há 2 ou 3 vezes atrás, mesmo após um ano de suspensão, o Lance era um jogador símbolo de garra, da garra corintiana. E quando o Filpo veio para o Corinthians, chegou o Filpo a dizer, como o próprio Moisés disse agora há pouco ao microfone da Jovem Pan, o Filpo disse, não só a imprensa, como também aos próprios jogadores, se ele tivesse um time com 10 lances, seria campeão do mundo. E agora o Lance fica nessa situação. Tem a ver o técnico com você nesse problema? Tem que haver tudo. Ele foi o responsável por tudo. Ele e um outro elemento da imprensa. E me jogaram contra a torcida. Infelizmente. Agora, a torcida precisa ficar bem clara e bem ciente, bem esclarecida contra esses pseudos corintianos. Então, às vezes o corintiano pode não entender o que seja pseudo. Pseudo é um falso corintiano. É aquele que atravessa, que se diz corintiano para angariar simpatias e interesses, até interesses políticos nessas situações. À disposição de vocês aí do estúdio, Lance. Ô Lance, é o Muniz que fala. Ô Lance, é o Muniz que fala. Bom dia. Muniz, tudo bem? Tudo bem. Ô Lance, eu não sei se você estava lá conversando com o presidente, não ouviu? Eu há pouco dizia que o microfone da Jovem Pan, não fazendo a sua defesa porque não tenho autorização para isso e você também não precisaria de advogado nessa altura. Eu até dizia o seguinte, podem dizer que Lance seja um elemento tecnicamente fraco, talvez seja inclusive esta a minha opinião, mas dizer que Lance não sua a camisa, que Lance não luta, que não corre, o Lance domingo lá em Bauru, jogando com a camisa 7, se uma bola foi na trave, ainda foi chutada por ele. É um jogador que dá de tudo, talvez possa não se completar tecnicamente. De forma que eu acho que foi uma saída ruim. Acredito que a saída deveria ser da parte diretiva, da parte técnica, porque o Lance, quando a gente vai assistir um jogo do Corinthians, eu tenho 30 anos de clube, vi o que eu vi em Bauru, não vi uma bandeira do Corinthians, não vi um torcedor do Corinthians gritando por vocês, vi vocês totalmente abandonados dentro do campo, isso é um mau sintoma, viu, Lance? E quando chega numa situação dessa, não se pode pegar ninguém como bode expiatório. Se existem vários elementos que tecnicamente não estão em condições, então que haja coragem para se fazer dentro do plantel aquela remodelação que não é nenhuma novidade, porque já aconteceu muito no futebol. O que você acha? Bem, eu concordo com você, Muniz. Agora eu acho que o problema nessa situação aí, eu só não entendo uma coisa. Se nós somos um plantel, certo? E nesse plantel nós chegamos quase a ser campeões do turno. Melhor ataque, melhor defesa, certo? Se a gente não estava desempenhando futebol brilhante, pelo menos a gente estava desempenhando futebol aceitável. Como que se explica que os mesmos jogadores, com bicho aumentado, entendeu? Com todo o apoio da diretoria, não vai querer boicotar treinador, vai querer isso, aquilo. Eu acho que aí está havendo uma falta de hombridade de assumir a responsabilidade. Para o Moisés, o problema do treinador é financeiro. E segundo o Moisés, o treinador está cheio de pepino na praça e precisa de dinheiro. Então ele quer o dinheiro do clube. Você acha que isso estaria trazendo essa intranquilidade ao treinador? Sei, Fausto. Sabe, a gente querer agora, principalmente na minha situação, querer ofender o treinador, pode parecer para o ouvinte uma dor de cotovelo até. Mas a verdade, olha, juro por Deus, é um vigarista. A torcida, aquele dia, o que me revoltou e o que eu me prontifiquei a colocar à disposição de vocês da PAN, foi aquela entrevista que você aqui, eu não consegui, te confesso que eu não consegui ouvir a entrevista, que me revoltou. Você estava aqui e o Oscar Ulisses estava pegando os torcedores. Então ele se jogando, fazendo-se de vítima e jogando os jogadores contra a torcida. Isso é uma canalice, os jogadores do Corinthians não merecem isso. Olha, isso é incluído eu do plantel. Os jogadores do Corinthians não merecem o que esse cara fez. Mas isso é muito comum nele, viu, Lance? Isso daí ele vem fazendo desde que eu conheço ele, desde que ele conhecia o elenco do Palmeiras na mão e também usava dos mesmos métodos. Agora eu pergunto, em termos de crise, em termos de situação do Corinthians, você me disse que pediu, inclusive, ao senhor Vicente Matheus que ele fizesse um check-up, que ele fizesse
um cheque junto aos próprios jogadores. Você conseguiu convencê-lo de que ele deverá ter uma conversa com seus companheiros? Pelo menos ele deixou, não me prometeu, mas aceitou, aparentemente, a situação. Porque, o Cantinho, o problema é o seguinte, a imprensa esportiva todinha e os diretores sabem que é um vigarista. Eu falei isso pro presidente, sabem que ele é um vigarista. Agora, eu, por exemplo, eu tenho muita pena dele, porque eu estou sabendo os problemas. Foi aonde, inclusive, eu me prontifiquei e procurei até a amizade. Você entendeu? Por exemplo, na viagem para Rio Preto, ele estava na frente sozinho, eu fiquei com dó, falei, puxa vida, o cara não se integra no nosso meio, porque normalmente o jogador que vai conversar com o treinador, a moçada fica, tá procurando se aproximar do homem. Mas, então eu corri até esse risco, você entendeu? De ser taxado também os companheiros de puxa-saco do outro, e fui lá bater um papo para sentir, procurar integrar o nosso meio. Mas na verdade todo mundo sabe, os jogadores sabem. Os jogadores não sabiam. Os jogadores não sabiam. Agora eles estão conscientes. Porque ontem, na reunião que ele teve com os jogadores, o que falaram, Candinho? Chamaram ele de sem vergonha, de falso. Cara a cara? Cara a cara. E falaram, olha, teve um companheiro que falou assim, olha, se nós estamos em 40, se fizer uma enquete aqui, o senhor toma de 40-0, ninguém quer o senhor aqui dentro. E o que ele respondeu? Qual foi a atitude dele? Ele falou que para falar com o presidente. Você entendeu? Agora, nós não podemos ir no presidente falar isso. Nós não, os jogadores, que eu já estou excluído agora do plantel. Eu tenho pena, eu estou à frente aqui de um representante da torcida. Eu tenho pena, Muniz, o Elimar, o Lance, o Fausto, o Milton, eu tenho pena do torcedor, porque o torcedor que paga o seu ingresso, hoje à noite, por exemplo, eu tenho a impressão que apesar de toda essa confusão, a torcida do Corinthians vai lá e vai prestigiar a equipe, vai torcer, porque para a torcida do Corinthians ela não quer saber se o centroavante é o Lance, se o centroavante é o Geraldo, se o centroavante é o Adilson, se o técnico é o Filpo, se o técnico é o Duque, se o presidente é o Matheus, se o presidente é o Vadi. Essa torcida quer saber é que a camisa é branca e preta e tem aquele distintivo. E essa torcida é que sofre, é isso que eu não entendo. Ô, Lance, uma coisa, você chegou a jogar... O Lance quer completar, antes de tudo, esse pensamento dele sobre a situação, para depois vocês completarem as 4 perguntas. Cantinho, sabe o que acontece? Ele criou um clima que ele está se fazendo de vítima e jogou toda a torcida contra os jogadores. Você entendeu? Olha, eu não sou mais jogador do Corinthians, concorda? Então eu vou pedir, encarecidamente, por aquele restinho, porque eu estou mal, estou mal visto pela torcida. Porque ele me colocou numa situação de vilão, você entendeu? O jogador que há 2 meses atrás era considerado como suporte do time, carregava o time nas costas, aquele negócio todo, que ele mesmo disse, agora é vilão, entendeu? Mas não tem problema, Deus é justo, eu vou passar por cima de tudo isso. Agora eu peço, em nome dos companheiros, pelo amor de Deus, a torcida, as torcidas principalmente. Exatamente, eu tenho um representante da torcida, ele vai se identificar ao microfone da Jovem Pan, e inclusive eu não sei a opinião dele, ele está acompanhando a sua entrevista. É um elemento bastante conhecido, eu tenho a impressão, de todos os jogadores, de toda a imprensa, mas eu quero que ele se identifique, diga a que área ele pertence da torcida e mostre também a sua opinião. É a opinião do torcedor do Corinthians, que pode até ser favorável ou contra, porque nós estamos aqui tentando descobrir o porquê e nós não queremos a polêmica, viu? Nós queremos é que o Corinthians caia num ambiente de paz, num clima de paz. Cláudio Faria Romero, da Camisa 12, Leste, tudo bem? Tudo bem, rapaz. Olha, inclusive eu dizia ontem aqui pro rapaz dos aviões, seria interessante, importantíssimo pra gente, que as torcidas uniformizadas fizessem uma reunião, uma assembleia, e convocasse os jogadores do Corinthians. Aliás, o próprio Flávio La Selva dos Gaviões, é bom porque o Cláudio é da Camisa 12, o Flávio La Selva e o Alcides Pivo Joca da Casa dos Gaviões, defendem voto da torcida no Conselho. E agora então o Lance vai completar essa ideia, ou seja, de que os líderes, Camisa 12, líderes do Gaviões da Fiel, tivessem a reunião com quem, Lance? Tivessem a reunião com os jogadores, com todos os jogadores do Corinthians, não com o Moisés, que se expressa bem, ou com o Adilson, mas com todos os jogadores para saber o que está havendo. Então, viu, Cláudio, eu gostaria de pedir para vocês, principalmente vocês que tiveram naquela fase crítica que eu atravessei aqui na minha suspensão, tiveram sempre um carinho especial. Se ainda restar alguma coisa daquele carinho que vocês tinham para comigo, que vocês continuem a prestigiar o Corinthians, continuem a apoiar a equipe
e principalmente apoie os jogadores, porque o plantel está muito integrado, está muito unido. O que está havendo é que tem uma maléfica no meio. Essa célula maléfica tem que ser identificada e tem que ser punida. Viu, Lance? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque logo que chegou o Filpo Nunes no Corinthians, ele procurou marginalizar todo mundo que tinha amizade com o Buzeto, certo? Claro. E houve aquele caso da escalação do Cláudio no lugar do Ademir logo no começo. A quem se atribui essa atitude dele? É difícil você entender. Entendeu? Uma vez a conta portuguesa, ele preferiu Tião, Elinho, Russo e Adão na meia cancha e colocou. No outro jogo, volta o Carvalho com condição volta o jogador e foi preferido por um atacante na posição, condição moral ele está dando. E afora o fuxico, o buchicho, a falsidade que havia entre a gente aqui. Eu estou dizendo isso para vocês, viu, Cláudio, e aos ouvintes da PAN, e falo, eu inclusive nem procurei um diálogo. Se eu tivesse um diálogo com ele, o que eu faria, eu ia dar um soco na boca dele. E aí eu ia perder meus direitos. Entendeu? Então eu vou ficar na minha. Eu estou saindo do clube, infelizmente, um clube que eu gosto. Posso estar no clube que eu estiver, vou continuar sendo corintiano. Agora, eu estou saindo do clube, infelizmente, depois de muita luta e muita dedicação, estou saindo de cabeça baixa. O Lance está bastante emocionado. Não sei se tem até condições de continuar essa entrevista. E eu poderia que nós fizesse aí do estúdio a última pergunta para o Lance, porque é realmente uma situação bastante delicada do Lance, que é um corintiano. O Cambinho frisou, inclusive, no texto do programa no início, que a família toda do Lance é formada por corintianos. O Lance que ontem chorou violentamente, chorou bastante ontem à tarde aqui no clube. Está na mesma situação agora pela manhã, depois da conversa que teve com o presidente do Corinthians. Então eu pediria aí do estúdio a última pergunta para o jogador Ernesto Luiz Lance. Bem, como última pergunta, eu não faço pergunta. Eu apenas peço ao Lance que ele mantenha essa sua posição de calma, até certo ponto uma calma difícil de ser mantida, mas dentro do possível que mantenha a sua posição de tranquilidade, porque eu tenho a impressão de que muita coisa ainda vai acontecer até o final da tarde. Eu quero que o Lance mantenha essa tranquilidade e amanhã, inclusive, se ele não tiver nenhum compromisso, eu gostaria que o Lance viesse ao estúdio da Jovem Pan para analisar aquilo que pode acontecer daqui para frente, porque com o Lance já aconteceu. Dizem que mais jogadores serão enquadrados nessa lista. E então nós vamos aguardar o acontecimento, vamos aguardar o desfecho disso que está sendo chamado de crise do clube, e então depois a gente vai tirar as conclusões, porque aí a torcida também vai tirar as suas conclusões. E o Lance, com mais tranquilidade, inclusive com melhores condições, vai chegar aqui no estúdio amanhã e vai poder analisar, juntamente com os torcedores do Corinthians e com os elementos que nós vamos convidar da imprensa, toda essa situação, mesmo porque amanhã, inclusive, se o Filpo manter aquilo que ele disse ontem ao microfone da PAN, amanhã, então, o Corinthians estará reabilitado, porque ele acha que com o time que ele vai escalar hoje, o time vai se encher de brilhos e pode ganhar o jogo. Inclusive, nós vamos ficar na dependência também da apresentação, não do resultado, porque o resultado em si, às vezes, não representa o que acontece dentro de campo. Mas vamos aguardar, inclusive, o que vai acontecer hoje no jogo Corinthians e Botafogo. Daqui a pouquinho a gente volta aí do Parque São Jorge.